Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos com mais um episódio do Química Fixada. Hoje vamos falar um pouco sobre os fundamentos da química orgânica. Então, a química orgânica, ela surgiu, pessoal, com esse nome devido aos cientistas da época acharem que era uma química derivada dos seres vivos, né? Que ela tinha um composto, na verdade, existiu uma teoria chamada de vitalismo, em que um cientista chamado Berzelius, é um químico sueco, ele achava que algumas substâncias tinham uma denominada força vital, né? Porque elas só poderiam ser sintetizadas através dos seres vivos, né? Mas com o passar dos anos, isso lá em 1807, né? Com o passar dos anos, outro químico, um químico alemão chamado Roller, ele quebrou essa teoria, né, através da síntese da ureia através de um composto inorgânico. Então, e aí com isso surgiu essa nova cara da química orgânica, né, que permaneceu com esse nome, mas ela foi transferida para, assim dizer, uma química do carbono. Lavoisier, ele, né, depois de uma extensiva análise, né, seus estudos, ele descobriu que todos os compostos orgânicos tinham carbono, que ele estava presente em todos os compostos orgânicos. Então, a química orgânica, que seria melhor traduzido como química do carbono, ele passou, depois dessa descoberta de Lavoisier, os compostos orgânicos da época, que seriam em torno de 700, passaram para mais de 10.000 em poucos anos. E aí o estudo da química orgânica explodiu, muitos compostos sendo sintetizados, muitos compostos sendo descobertos. Hoje, atualmente, nós temos aí na casa de uns 16 milhões de compostos orgânicos. Sim, com essa brevíssima, né, introdução, vamos dar continuidade e resolver algumas questões e também revisar esse conteúdo. Química do carbono, como eu já havia falado, os compostos orgânicos, todos eles possuem, né, carbono em suas estruturas. O carbono, ele é um elemento não metálico tetravalente pertencente à família 4A. Na tabela periódica exibe o número atômico 6 e massa atômica 12, que tem um símbolozinho assim, certo? Outro fator a ser considerado, esse aqui é o símbolo do carbono. Massa atômica geralmente é o A e o número atômico é o Z. Outro fator a ser considerado é a capacidade do carbono em se conectar consigo mesmo, bem como compor moléculas distribuídas em cadeias médias e longas, as chamadas cadeias carbônicas. Então, pessoal, o carbono ele tem essa característica de se ligar com ele mesmo, além de se ligar com outros elementos e formar essas cadeias, né? Como a gente sabe já de praxe, o carbono ele é um elemento tetravalente. Significa que ele vai fazer 4 ligações. Sempre vai fazer 4 ligações. Aqui é só um exemplo. A gente pode estar colocando uma dupla aqui, que ele também faz ligações duplas, ligações triplas. Isso é uma outra característica do carbono. Outro ponto a se falar também é o ciclo do carbono, né? Que o carbono ele tem um ciclo no nosso planeta, tanto um ciclo geológico, um ciclo geológico, quanto um ciclo biológico, tá, pessoal?
Mas mais detalhes sobre esse ciclo do carbono eu vou falar em uma outra aula. Nesse momento a gente só está revisando a importância desse elemento para o nosso planeta, nossa vida. Então, começando aqui com uma questão da banca CESP, né, para o cargo de perito criminal. Considerando a estrutura dos compostos orgânicos, os três principais postulados de Cooper e Kekulé prevêem que o átomo de carbono é: letra A, pentavalente. Não, pessoal, aqui é uma patifaria. Pentavalente, a gente sabe que carbono não faz 5 ligações, ele faz 4 ligações. Trivalente, não, tá errado. Tetravalente, ok, até aqui certo. Suas 4 unidades de valência são iguais entre si e os átomos não podem ligar-se diretamente entre si ou com outros elementos. Não, pessoal, tá errado. Eles podem se ligar com outro, se ligar diretamente entre si e com outros elementos, tá? Então, essa alternativa não está correta. Letra C, por conta dessa partícula não. Letra D, tetravalente, ok. Suas 4 unidades de valência são iguais entre si, exato. E os átomos ligam-se diretamente entre si ou com outros elementos, formando cadeias carbônicas. Isso que a gente acabou de falar, pessoal. Né? Nossa resposta correta é a letra D. E a letra E, bivalente, não, aí já, a gente já exclui. Confirmando aqui letra D, né? Como a correta. Outra questão, que é aqui uma questão agora da banca FGV, questão recentíssima de 2025. As fórmulas mínimas ou empíricas representam a proporção mais simples entre os átomos dos elementos em um composto químico, sem detalhar o número real de átomos presentes na molécula. Essas fórmulas simplificam a relação atômica, como ocorre, por exemplo, na glicose, C6H2O6, cuja fórmula mínima é CH2O. Já as fórmulas centesimais indicam a composição percentual de cada elemento no composto, sendo úteis para identificar a fórmula mínima. Pessoal, essa fórmula mínima aqui é uma forma que os cientistas encontraram de calcular a fórmula empírica de uma substância, né? É o mínimo de elemento que pode existir. A molécula pode conter mais átomos, né? Mas sempre vai ser um múltiplo da fórmula mínima. Ou seja, essa da glicose fala-se na fórmula mínima CH2O. Então você vê que ela é múltipla da molécula real. A molécula real é a glicose, C6H12O6. Você vê aqui, ó, que se a gente multiplicar por 6, a gente encontra exatamente esse. Então a fórmula mínima, ela é esse cálculo que a gente faz, vou já demonstrar para vocês, mas ele não quer dizer que isso é a molécula real. Mas a molécula real sempre vai ser um múltiplo da fórmula mínima. Então vamos lá fazer aqui o real comando da questão. A análise centesimal de uma amostra resultou em 54,5% de carbono, 9,1% de hidrogênio, 36,4% de oxigênio. Fórmula mínima do composto na amostra é... Aqui tem as opções e a gente vai descobrir. Primeiro passo para você fazer esse cálculo, você vai definir como se fosse 100 gramas de produto. 100 gramas de substância, né? Que fica mais simples os cálculos. Então, desses 100 gramas, 54,5% é carbono.
Então a gente vai colocar 54,5 gramas de carbono, né? A questão, eu vou botar só o C. A questão, ela não fala do número atômico, número de massa dos elementos, mas a gente sabe que o do carbono é 12, o do hidrogênio é 1, número de massa, e o do oxigênio 16. Então a gente vai pegar essa quantidade de massa, que é a porcentagem em peso, e vai dividir pela massa, a massa atômica do elemento. No caso do carbono, a gente vai pegar os 54,5 e dividir por 12. Que vai dar 4,54. Esse número ele está em mols, tá, pessoal? Mols, porque a gente está dividindo uma massa sobre uma massa molecular, né? Não é molécula porque a gente está levando só em consideração só um elemento, mas é a massa atômica. Então, do hidrogênio nós vamos ter que vou colocar bem aqui 9,1 gramas. Não, aqui vai ficar muito embaixo. Certo. Isso para o carbono. No hidrogênio, nós vamos ter que 9,1 gramas dividido por 1, que é igual a mols de hidrogênio. E o do oxigênio, a gente vai ter que 36,4 gramas dividido por 16. Isso dá 2,275 mols de oxigênio. Deixa eu só ver se eu... Não coloquei. Já botei a resposta certa aqui, mas eu achei que eu tinha colocado no slide para o cálculo. Então, encontrado esses números aqui, a gente vai dividir eles por o menor encontrado. A gente encontrou 4,5 mols de carbono, 9,1 mols de hidrogênio e o menor que a gente encontrou foi o oxigênio. Você vai dividir todos esses por esse, para a gente encontrar um número inteiro, né? Um número inteiro mais possível. Então, no caso, nós vamos dividir esse daqui por 2,275, que vai dar 1. Eu vou colocar bem aqui, dividir rapidinho. O oxigênio vai ser igual a 1. O hidrogênio, 9,1 dividido por 2,275 vai dar 4. E o carbono, 4,54 dividido por 2,275 vai dar 1,995. A gente colocando isso em números inteiros, né? E já encontrou dois números inteiros, aí esse daqui a gente aproxima para o 2. Então vai ficar C2
H4O1. Só que a gente não precisa colocar um, que é justamente a nossa resposta aqui. Essa é a fórmula mínima desse composto que eles trouxeram na questão. Aqui o passo a passo do cálculo da fórmula mínima, né? Primeiro passo aqui que eu falei, dividir a porcentagem dos elementos por seu número de massa. Resultado será em mol. Geralmente a questão traz esse número de massa, mas se não trouxer, é algo que você tem que saber, né? O carbono 12, oxigênio 16, hidrogênio 1, nitrogênio 15, cloro, viu? Todos esses aí você tem que saber, tem que decorar. Infelizmente, a vida é isso. Algumas coisas da química é isso. O segundo passo, você vai dividir cada valor de número de mols encontrado pelo menor desses, né? Aquele que você vai encontrar logo o mínimo, que é aquele que só tem um ou dois. Geralmente, o que tem menos é o oxigênio, que tem menos, aparece menor quantidade de vezes no composto, ou oxigênio ou nitrogênio. Então a gente sempre começa por esses. E arredondar os valores para um valor inteiro, tá? É bem simples, pessoal. Mais uma questão de fórmula mínima. Aqui a gente tem o comando da questão e ele fala: análise elementar de uma amostra revelou a seguinte composição: 58,5% de carbono, 4,1% de hidrogênio e 11,4% de nitrogênio. Ó, aqui nessa questão ele já traz aqui os dados das massas molares, né? A massa atômica. E a gente já vai poder começar a questão com o primeiro passo. O primeiro passo é imaginar que temos 100 gramas de composto para facilitar o cálculo. E a gente vai fazer 58,5 gramas dividido por 12. Esse aqui a gente vai ter um valor de 4,875 para o carbono. O próximo é o nitrogênio, 4,1 gramas dividido por 1. A gente vai ter 4,1 de hidrogênio. E a gente vai ter o do nitrogênio, que eu vou colocar aqui 11,4 gramas dividido por... Eu tinha falado que o nitrogênio era 15, nitrogênio é 14. Então, pessoal, desculpem o meu erro, mas eu confundi com o número atômico. Normal. Então, a gente vai dividir esse número aqui, vai dar 0,814 nitrogênio. Então, o segundo passo, encontrado esses números, o segundo passo é dividir eles pelo menor deles. O menor é o do nitrogênio, que a gente vai dividir aqui pelo mesmo, né? Vamos encontrar igual a 1. Então, ou seja, nitrogênio igual a 1. O hidrogênio dividido 4,1 por o menor deles, que é 8,814, nós vamos ter um valor de 5,03. E o carbono, dividindo 4,875 por 8,814, nós vamos ter o valor de 5,988. Ou seja, a nossa fórmula mínima vai ser igual a carbono, arredondando, 6,
hidrogênio, arredondando, 5. Só melhorar esse meu 5 aqui que tá cachorro. Hidrogênio 5 e o nitrogênio 1. Questão aqui na letra B. Certo. Pessoal, eu tive um equívoco porque de fato eu errei nessa questão. Ele falou aqui, quando você soma esse 58,5, 4,1 com 11,4, ele não dá 100%, tá? Ele vai dar em torno de 58, ele vai dar em torno de 74%, né? Olha só como você se precipitar é definitivo numa questão de prova. Ele dá 74%, então tem 26% que não foram falados. E geralmente esses 26% você atribui ao oxigênio. E atribuindo esse 26% ao oxigênio, nós temos que, vou fazer bem aqui em cima, que 26 gramas de oxigênio dividido por 16. Outro dado importante é, se aparece aqui em dados, tá bem aqui do oxigênio, se aparecem dados, geralmente é porque você vai usar, então fiquem atentos. Eu fiquei desatento, mas agora vou corrigir. Então, isso aqui tá tudo certo, não precisa mudar, só vamos calcular o do oxigênio, que 26 gramas dividido por 16 vai dar 1,625. Esse número dividido por 0,814, que é o menor deles, nós teremos 1,996. Tá, pessoal? Arredondando aí, nós vamos ter aqui o oxigênio igual a 1,996, arredondando 2. A nossa resposta certa é realmente a letra E, tá, pessoal? Foi um equívoco aqui, peço desculpa a vocês, mas corrigido. É assim que a gente calcula a fórmula mínima dos compostos, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês é quanto à classificação do carbono, que ele pode ser classificado diretamente com outros carbonos que estão ligados a eles, né? De acordo com a quantidade de carbonos que estão ligados a ele. Então a gente tem o carbono primário, né? Que ele está ligado a apenas um carbono e geralmente ele aparece nas extremidades das cadeias carbônicas, né? No começo ou no fim. Ou então nos fins de ramificações. O carbono secundário está ligado a dois outros carbonos, né? Então a gente tem essa classificação. E o carbono terciário está ligado a três outros carbonos, tornando-se um ponto de ramificação da estrutura. Geralmente é onde nasce aquela ramificação, tá? Carbono primário está ligado apenas com o carbono. E aqui tem os hidrogênios ou outros elementos. O carbono secundário já está ligado a dois, né, carbonos, está aqui no meio da cadeia, esse. E o terciário é aquele que está no meio da cadeia e ainda nasce ali dele uma ramificação, né, um outro carbono. Então aqui ele está ligado a esse aqui, a 3.
E ainda temos o carbono quaternário, que ele pode estar ligado a 4, né? 4 carbonos. Tá, pessoal? Então tem essa classificação da química. Algumas questões, isso é muito cobrado nas bancas. Outra classificação é em relação à hibridização. Os carbonos que fazem somente ligações sigma, para quem não sabe, a ligação sigma é essa ligação simples. Tá, pessoal? A ligação simples é a ligação sigma. Ela tem, essa característica aqui de ser a ligação simples. E ela possui essas outras características aqui. A hibridação sp3, a geometria tetraédrica, o ângulo entre os orbitais é 109 graus e 28 segundos. E ele, quanto à saturação, é saturado, tá? Se uma cadeia aqui, por exemplo, só ligação simples, ela é saturada. Os carbonos que fazem 3 ligações e uma ligação pi, a hibridação é sp2. Essa ligação pi é quando já tem uma dupla ligação, que aqui é uma ligação sigma e outra ligação pi, que ela é lateralizada. De uma forma mais simples para explicar para vocês, ó, ligação sigma, quando o carbono aqui ele está ligado com o hidrogênio, usar aqui esse orbital do carbono vem aqui, deixa eu botar de outra cor. Esse é o orbital do carbono e esse aqui é o orbital do hidrogênio. Aqui tem outro orbital do carbono, aqui um orbital do hidrogênio, aqui outro orbital do carbono, aqui o orbital do hidrogênio, aqui outro orbital do carbono, aqui o orbital do hidrogênio. Então aqui só tem ligações sigma. Nas ligações onde tem as ligações duplas, onde tem a sigma e a pi, eles são dessa forma. Os orbitais eles são lateralizados, né? Então a gente vai ter que a ligação aqui do carbono geralmente acontece com outro carbono, e a gente vai ter aqui o orbital, deixa eu colocar de outra cor. A gente vai ter aqui o orbital da ligação simples, que é o sigma, e a gente vai ter um outro orbital lateralizado que vai se ligar aqui, fazer a ligação pi. Ela é mais fraca do que a ligação sigma e ela também aqui ela é lateralizada assim, ó, dessa forma. E aqui vai ter outras ligações, né? Então essa é a ligação dupla e essa é a ligação sigma, ela é lateralizada, essa ligação pi, ela é mais fraca do que a sigma e consequentemente os carbonos são mais reativos, ela tem menos estabilidade. A geometria é trigonal plana, o ângulo entre os orbitais são 120 graus e é insaturado com a ligação dupla. Os carbonos que fazem 3 ligações sigmas e 2 ligações pi, nesse caso, ele já tem, nesse caso aqui já é assim, ele já vai ter aqui vou colocar de outra cor, vai ter aqui o orbital sigma, vai na ligação sigma, e vai ter a ligação pi, o orbital pi,
lateralizado, fazendo essa ligação aqui. E vai ter outra ligação π. Tá? Vocês conseguem visualizar essa molécula? Elas são lateralizadas aqui, ó. E são duas ligações π e uma sigma, formando assim a ligação tripla carbono-carbono. Então, a hibridação dessa ligação, ela é SP, a geometria é linear, o ângulo é 180 graus e é insaturado com a ligação tripla. Então, você tem que saber isso, que é um conhecimento que muita gente cobra. O tipo de hibridização. Em carbonos com ligação simples, hibridização sp3, com ligação dupla sp2 e com ligação tripla é hibridização sp. Tá? Vamos gravar isso porque vai ser já discutido numa questão. Aqui mais uma explicação sobre ligação sigma e ligação π. Ligação sigma é a primeira ligação que se forma entre dois átomos. Ela ocorre pela sobreposição frontal de orbitais e é mais forte do que a ligação π. Todas as ligações simples entre carbonos são ligações sigma, tá? Todas as ligações simples entre carbonos são ligação sigma. Grifem isso, gravem, escrevam. O que significa que elas têm mais liberdade de rotação, não está tão preso, né? A gente sabe que tem as rotações e vibrações. Vou falar mais sobre isso em outra aula, em outro momento, que a gente estiver falando de análise instrumental, né? Química analítica. E a ligação π surge como uma ligação complementar a sigma, em ligações duplas e triplas. Ela ocorre pela sobreposição lateral de orbitais p, tornando-se a estrutura mais rígida, impedindo a rotação livre dos átomos envolvidos, né? Fica mais presa. E uma ligação dupla entre carbonos tem uma ligação sigma e uma ligação π, enquanto a ligação tripla tem uma ligação sigma e duas π, como já expliquei. As ligações sigmas e π afetam propriedades como reatividade e estabilidade molecular. Compostos com ligações π costumam ser mais reativos do que os que possuem apenas ligações sigma. Certo. Quanto à classificação dos carbonos primário, secundário e terciário, tem uma questão aqui da banca CESP de 2021. Eu vou trocar a cor da caneta, prefiro vermelha. A próxima figura representa a estrutura química da teriflunomida, um agente imunomodulador e anti-inflamatório utilizado no tratamento de primeira linha de pacientes com esclerose múltipla. Na estrutura da teriflunomida existem, né? A gente está aqui perguntando quantos primários, quantos secundários e quantos terciários. Então a gente vai contar. Nessa estrutura, a gente sabe que onde não aparece é que tem carbono, tá? Então aqui tem um carbono, 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 carbono. Esse carbono aqui da ponta, ele é um carbono primário, tá ligado apenas com um ou outro átomo de carbono. Esse carbono tá ligado com esse e que tá ligado com esse, então ele é secundário. Esse carbono tá ligado com esse, tá ligado com esse, tá ligado com esse, ele é terciário. Esse carbono aqui tá ligado apenas com um, primário. Esse carbono tá ligado apenas com um, primário. Esse carbono aqui tá ligado com 2, então ele é secundário. Esse secundário,
esse secundário, esse secundário, esse secundário. Esse carbono aqui, ele está ligado com 1, com 2 e com 3. Então ele é terciário. E esse carbono aqui está ligado apenas com um átomo de carbono. Então ele é primário. Lembrando, galera, não vão confundir que não é o número de ligações. É a quantidade de carbono que está ligado com esse carbono. Então, primários, temos 1, 2, 3, 4. 4 carbonos primários. Daí a gente já elimina a letra C, a letra D e a letra E. Restam primários e secundários. A gente pode economizar tempo nessa questão contando apenas os terciários, né? A gente sabe que tem um terciário, dois terciários. Aqui, como nas opções tem uma de 2 terciários e uma de 1, isso daqui tá errado. E a gente fica com a letra B, né? Então, contando os secundários, só para a gente tirar a dúvida: 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos secundários, realmente, letra B é a correta. A questão aqui é falando sobre, olha, para vocês verem, uma questão de química desse nível eu fiz questão de deixar para profissional de vendas do Liquigás, pessoal. Então, um conhecimento básico, você tem que saber. Então, considere as estruturas dos hidrocarbonetos apresentados a seguir. Sobre esses hidrocarbonetos tem-se que: letra A, ciclo propano possui átomos de carbono primário e secundário. Ciclo propano, esse propano é esse. Tá dizendo que tem carbonos primários, ó. Olha, pessoal, ele não tem carbonos primários, ele só tem carbono secundário, liga com esse. Secundário liga com esse e outro secundário. Então, não tem carbonos primários, não é letra A. Letra B, o 2,3 dimetilpentano possui átomos de carbono primários e quaternários. O dimetilpentano é esse. Vamos ver se ele tem carbono quaternário. O mais provável, ó, aqui ele tem um carbono primário. Esse também é primário. Esse daqui é um carbono terciário. Esse é um carbono terciário. Esse é um carbono primário. Esse é um carbono secundário e esse é um carbono primário. Ele não tem carbonos quaternários. Então, a gente vê que está errado essa letra B. Letra C. O butano possui 4 ligações sigma. Butano, ele possui uma ligação sigma aqui, 2 ligações sigma, 3 ligações sigma. Mas aqui é entre carbonos, né? A gente sabe que se a gente abrir a molécula do butano, ela vai ser assim. Não se esqueçam dos hidrogênios quando aparecer uma molécula assim. Sempre tem o hidrogênio, tá? Então, a gente tem ligação sigma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ligações sigma, sendo 3 delas, 3 ligações sigma, carbono, carbono, e 7 ligações sigma,
carbono, hidrogênio. Então ele diz que possui 4 ligações sigma, tá errado, possui 10. O ciclohexeno possui 12 átomos de hidrogênio. O ciclohexeno é essa molécula. É aquilo que eu falei. Tem que abrir a molécula, porque aqui onde não aparece tem os hidrogênios. Então a molécula aqui, ó. Cada vértice a gente sabe que tem um carbono. Então nesse caso aqui, esse carbono fez 3 ligações, aqui tem um hidrogênio para completar as 4. Opa. Aqui 2 ligações, aqui tem um hidrogênio, outro hidrogênio. Aqui mais 2, um hidrogênio, outro hidrogênio. Mais 2, um hidrogênio, outro hidrogênio. Mais 2, um hidrogênio, outro hidrogênio. E aqui 3, um hidrogênio. Ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios, né? Não são 12. Restamos apenas a letra E, que fala que o naftaleno possui 5 ligações π. E a estrutura do naftaleno, a gente sabe que essa bolinha ela indica a ressonância das ligações duplas, né? A alternância das ligações duplas. Quando a gente vê aqui a molécula de naftaleno, tendo aqui a letra E como a correta. Então, mais uma questão. Química orgânica originou-se das crenças do século XVIII de que os compostos orgânicos poderiam ser formados apenas pelos seres vivos. Essa ideia foi desmentida em 1828 pelo químico alemão Friedrich Müller, quando sintetizou a ureia, uma substância orgânica encontrada na urina dos mamíferos, por meio do aquecimento do cianeto de amônio, substância inorgânica. Sobre as funções orgânicas, assinale a afirmativa incorreta, que é a afirmativa incorreta, pessoal. A letra A, a fórmula molecular C5H8 pode ser representada por 4 fórmulas estruturais. Ele está falando aqui que a C5H8 é formada por 4 fórmulas estruturais, né? Eu vou colocar aqui para vocês, a gente já viu que é incorreto, mas eu vou abrir aqui a C5H8 para a gente saber quantas realmente existem, tá? A gente tem que fazer esse cálculo aqui. A gente já viu que está errado porque não existe 4, existem apenas 3, tá, pessoal? Para esse número, C5H8, quer dizer que ele tem 2 duplas ligações. Uma pode ser uma seguida da outra, né? Então aqui nesse caso nós vamos ter H, hidrogênio, aqui nenhum, aqui um hidrogênio, aqui hidrogênio, hidrogênio, 5, hidrogênio, hidrogênio, 8, totalizando 3, 6, 8. A outra fórmula é a gente ter uma alternância entre a dupla ligação. Nesse caso, a gente teria aqui um hidrogênio, outro hidrogênio, aqui um hidrogênio, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
E o último caso é a gente ter alternância de duas, uma em cada ponta, né? As duas, a dupla ligação. Então aqui H2, aqui um hidrogênio, aqui 4, 5, aqui 6 e aqui 7 e 8. Então perceba que não tem como nós termos quatro tipos dessa estrutura, só tem esse tipo de arranjo. Então é por isso que nós temos que saber sobre a teoria estrutural de Kekulé, né? Como a gente viu, de fato é a letra A incorreta, ele não possui quatro de estrutura, três. E o que é que essa teoria estrutural de Kekulé ela fala? Que no campo da química inorgânica, uma vez conhecida uma fórmula, né, de uma substância, frequentemente a fórmula estrutural da molécula pode ser escrita sem problemas, porque só há aquela fórmula estrutural para ela. Já na química orgânica, dois compostos, por exemplo, tem a fórmula molecular CH10. A gente tem dois compostos com essa mesma fórmula. E 14 com a fórmula molecular C5H8, H12O. Então, a gente vê que tem a mesma fórmula molecular para diferentes compostos. Por isso que a gente tem que saber esses rearranjos, né? E quando duas ou mais moléculas, moléculas diferentes, têm a mesma fórmula molecular, elas são chamadas de isômeros, tá? Os famosos isômeros, que a gente vai ver em uma outra aula só para isômeros, que a gente vai falar de estereoquímica. E completando aqui o Kekulé e Cooper, independentemente, eles dois chegaram à conclusão e postularam que o carbono teria a valência 4 em moléculas orgânicas, ou seja, sempre fazendo quatro ligações. O hidrogênio e o cloro valência 1, o oxigênio valência 2 e o nitrogênio valência 3. Então, pessoal, é importante a gente saber disso para a gente fazer esse esqueminha das moléculas, né? Para estar abrindo as moléculas e verificando as ligações. Então, eu espero que você tenha absorvido esse conteúdo, né? Que tenha sido de valia para você, que a gente sempre lembre das classificações do carbono, que é muito importante em química orgânica, é a química do carbono. Que você lembre sobre as características. Espero que vocês tenham compreendido, né? Novamente reforçando, né, essa classificação do carbono, o primário, secundário, terciário, quanto à hibridização e também essas nuances, né, que você tem que ver na fórmula mínima, na hora de abrir a molécula, saber que ali tem um hidrogênio que não aparece, saber que cada vértice é um carbono e fazer as contas com calma, que vai dar tudo certo. Força e honra. Espero vocês na nossa próxima aula e até mais.